Aula número 146. Concordância do verbo com o pronome relativo. Como abertura dessa aula, vou ler um soneto de Pedro de Alcântara, o nosso Dom Pedro II, que em 1831, seu pai, Dom Pedro I, abdicou, e ele é coroado em 1841, imperador do Brasil. Em 1843, se casa com Teresa de Bourbon, que a acompanhou até o final da vida, inclusive no asilo político em Paris. 1889, a deposição da monarquia, ou então a mudança de regime político no Brasil para a República. Em 1891, ele morre exilado em Paris, no dia 5 de dezembro, como disse, de 1891, mesma data que o Brasil inaugura a sua primeira Constituição Republicana. Eu não tenho dados, mas eu acredito que esse soneto foi escrito em Paris. O próprio soneto que eu vou declamar dá essa orientação, esse caminho que foi escrito em Paris, lá, e não aqui no Brasil, evidentemente, estava exilado, após a morte da esposa. Ouça que belo soneto do nosso imperador. A imperatriz. A imperatriz. Corda que estala na harpa mal tangida, assim te vais, ó doce companheira da fortuna e do exílio, verdadeira metade da minha alma entristecida. De augusto e velho tronco, haste partida e transplantada à terra brasileira, lá te fizeste a sombra hospitaleira em que todo infortúnio achou guarida. Feriu-te a ingratidão no seu delírio, caíste, e eu fico a sós nesse abandono de teu sepulcro vacilante cílio. Como foste feliz! Dorme teu sono, mãe do povo, acabou-se-te o martírio, filha de reis, ganhaste um grande trono. Concordância do verbo com o pronome relativo. Nós já conhecemos o pronome relativo, já demos aula sobre o pronome relativo. É a palavra que liga duas orações, representando na segunda oração um termo da primeira oração. Isso é a definição do pronome relativo. Ele é, primeiramente, uma verdadeira conjunção. Além de conjunção, além de ligar as orações, além de conectivo que ele representa na segunda oração uma palavra da primeira oração. Então me acompanhem. O que eu vou falar de pronto é o seguinte: quando o pronome relativo for o sujeito da oração, o verbo concorda com a palavra antecedente a esse pronome relativo. O pronome relativo representa uma palavra no texto. Então o verbo que segue o pronome relativo concorda com a palavra, aquela palavra que o pronome relativo representa. Nada melhor que exemplo. Ouça.
eu vou consultar os exemplos retirados da minha gramática, quer dizer, a pesquisa é minha. Encontrei os alunos que foram aprovados. Veja essa oração no vídeo. Primeira oração, encontrei os alunos. Que foram aprovados é a segunda oração. Esse que une as orações e representa um termo da primeira oração. Então, esse que é um pronome relativo e representa alunos. Então, o verbo seguinte, foram, está concordando com alunos, que é a palavra que. É esse o raciocínio. Percebendo isso claramente, não erra nunca. Ouça outro exemplo. Foi publicado o livro que retrata a vida de Perón. Primeira oração, foi publicado o livro. Segunda oração, que retrata a vida de Perón. Esse que está no lugar de livro. Então, se está no lugar do livro, retrata, concorda com o livro. Outro exemplo. Sou eu que digo a verdade. Quem é esse que? Eu. E o verbo acompanhou. És tu que dizes a verdade. Somos nós que dizemos a verdade. Vamos continuar. Observe essa frase que fica no vídeo. Sou um homem que conhece a vida. Olha a concordância que eu fiz. Absolutamente correta. Sou um homem que conhece a vida. Quem que é esse que? Esse que é o homem. Então, o homem conhece a vida, que é o quê? E se eu escrevesse, sou um homem que conheço a vida? Bom, aí você está caminhando para uma figura de linguagem que nós chamamos de silepse, uma concordância mental. Como esse homem sou eu, então preferiu concordar o verbo com o pronome eu do que com a palavra homem. Então temos duas concordâncias. Vamos voltar. Primeira, sou um homem que conhece a vida. Concordância absolutamente clássica, normal, rigorosa. Sou um homem que conheço a vida. Silepse, concordância lógica, mental, anormal, excepcional, espiritual, em que o verbo está concordando não com o sujeito, mas com uma outra palavra que está em mente. Continuemos? Eu sou uma donzela que chega para vencer. Ou, se você quiser uma silepse, eu sou uma donzela que chego para vencer. Camões. Eu sou o ilustre Ganges, que na terra celeste tenho o berço verdadeiro. Os Lusíadas, canto 4, estrofe 74. Ele fez, Camões, uma silepse, porque ele deveria ter dito o seguinte: eu sou o ilustre Ganges, que na terra celeste tem o berço. E, portanto, ele falou, tenho. Concordância semiótica, silepse. Eu fui aquele que preguei os primeiros anos de reinado de Vossa Majestade. Está aí também agora Padre Vieira fazendo uma silepse. Eu sou aquele que preguei, ao invés de eu sou aquele que pregou. Eu sou um Benedito que possui o trono. Agora Padre Vieira fez a concordância normal. Eu sou aquele Benedito que possui e não que possuo o trono. Observe mais. Vou deixar no vídeo. Sou o que trabalha no teatro. Olha a frase. Sou o que trabalha no teatro.
Esse o é aquele. É um pronome neutro, colocado antes do pronome relativo. Então, a frase correta, a concordância, não vou falar correta, desculpe o termo, a concordância normal, a concordância rigorosa, a concordância gramatical é esta: sou o que trabalha no teatro e não sou o que trabalho no teatro. Não sou o que trabalho no teatro. Então você fica com duas concordâncias, uma lógica e uma gramatical. Alguns exemplos. Eu sou o que domei os leões e os ursos no deserto. Padre Vieira, eu sou o que domei. Silepse. Fui eu o que nas trevas preparei a discórdia dos homens livres. Herculano, silepse. Vamos continuar. Veja que não há decoração, não há memorização alguma, não há regra alguma. O que representa um termo anterior? Faça a concordância normal. Ou pode optar por uma silepse nos casos que eu estou mencionando. Ouça, sou eu quem diz a verdade. Essa frase está no vídeo. Sou eu quem diz a verdade. Concordância rigorosa. Concordância gramatical. Concordância clássica. Sou eu quem diz. Por quê? Porque quem significa aquele que. Aquele homem que. Aliás, esse nem geralmente é homem. Geralmente não sempre é a palavra homem. Quando eu digo ninguém, quer dizer nenhum homem, nenhuma pessoa. Alguém, alguma pessoa. Outrem, outra pessoa. Quem? Aquele, aquela pessoa. Então, quando eu digo sou eu quem diz a verdade, a frase é sou eu aquele que diz a verdade. Então, rigorosamente, sou eu quem diz a verdade, és tu quem diz a verdade, é ele quem diz a verdade, somos nós quem dizem a verdade, sois vós quem dizem a verdade e são eles quem dizem a verdade. Rigoroso. Quer praticar uma silepse? Não há problema. Sou eu quem digo a verdade. Já houve questões em vestibular desse tipo, algumas questões duvidosas até, porque não se alertou a ideia de que poderia haver uma silepse, apenas mandou assinalar a oração que está inconveniente, que está errada. Não podemos falar que está errada. O autor praticou uma silepse. Mas ouça o que eu digo. Quem significa aquele que. Então, sou eu quem diz a verdade. Quer praticar uma silepse? Pois não, sou eu quem digo a verdade. Se esse quem começar uma oração, o verbo fica sempre no singular. Quem diz a verdade somos nós. Quem diz a verdade são eles. Quem diz a verdade és tu. O pronome interrogativo quem, seguido do verbo ser, a concordância ideal é que o verbo ser faça concordância com o predicativo, em frases como: quem eram os poetas? Quem eram os poetas? Quem são os reprovados? Quem foram os heróis? Quem sou eu? Quem és tu? Atente para a frase que eu vou colocar no vídeo. Atente. O rio Tietê é um dos rios brasileiros que fertilizam o solo. Esse que está no lugar de rios brasileiros, ou seja, o rio Tietê é um dos rios brasileiros,
os quais fertilizam o solo. Concordância absolutamente normal. Então, um dos que conduz o verbo para o plural. Sou um dos homens que conhece a verdade religiosa. Então, sou um dos homens que conhecem a verdade religiosa, porque o verbo concorda com o seu antecedente. Mas observe agora a frase. O rio Tietê é um dos rios brasileiros que corta por inteiro o estado de São Paulo. Eu fui obrigado a praticar uma silepse, porque ele é o único. Como ele é o único, eu coloco o verbo no singular. Daí então o cuidado. Se você colocar o verbo no plural, um dos que, tem um sentido. Se colocar o verbo no singular, tem outro sentido. Suponhamos a frase: sou um dos alunos do terceiro ano que foram aprovados no vestibular. Ora, eu estou dizendo que vários alunos foram aprovados no vestibular e eu sou um deles. Então, sou um dos alunos que foram aprovados. Se eu quiser dizer que eu fui o único, coloque o verbo no singular. Sou um dos alunos que foi aprovado no vestibular, você está dizendo que foi o único. Assim é. Ouça a frase. O Tejo é um dos rios de Portugal que entram no mar. O autor, corretíssimo, de acordo com a gramática da língua. Por quê? Há vários rios que integram o mar e o rio Tejo é um deles. Quando a frase terminar com o pronome interrogativo qual, veja a concordância. Qual dos poetas nasceu em Minas Gerais? Qual dos poetas nasceu? Porque o sujeito da oração é qual. Qual dos advogados se formou pela USP? Qual de nós sabe o que quer? Qual de vós lê Homero? No entanto, se eu colocar o pronome quais no plural, o verbo é para a terceira pessoa do plural também. Quais dos poetas nasceram em Minas? Quais dos advogados se formaram pela USP? Quais de nós sabem o que querem? Duas observações importantes. Primeira, eu vou colocar uma frase no vídeo. Eles reclamaram como foi necessário. Porque o sujeito da oração não é do foi necessário, não é eles. Eles reclamaram como foi necessário que reclamassem. Uma oração totalmente oculta. Os dias passaram como era esperado. Os dias passaram como era esperado, que passassem, subentendido. As provas foram feitas como era possível que fossem feitas, subentendido. Os discursos foram aplaudidos como era esperado que fossem aplaudidos, subentendido. Há uma oração verdadeiramente subjetiva, oculta, que é o sujeito da oração. Segunda observação. Observe. Os jogos que era necessário praticar. Está correta a frase, está correta. Os jogos
que era necessário praticar. Porque jogos não é o sujeito de era necessário. Jogos era objeto direto do verbo praticar. Era necessário praticar os jogos. Ninguém pode dizer, então, os jogos que eram necessários praticar. Outros exemplos. As casas que é importante construir. Ou seja, casas é objeto direto do verbo construir, não é o sujeito. É importante construir casas. Os sonetos que foi conveniente escrever. Os pratos que foi necessário lavar. Ou seja, pratos é objeto direto do verbo lavar e não é sujeito. Então, que foi necessário lavar os pratos. Foi necessário lavar os pratos. Eu vou colocar algumas orações no vídeo e nós vamos brincar um pouco. Vamos raciocinar juntos. Primeira oração, de Machado de Assis. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Raciocine comigo. Machado de Assis fez o verbo ser concordar com que palavra do texto? Dizem que os cariocas somos. Ele devia dizer, dizem que os cariocas são pouco dados aos jardins públicos. Ele colocou somos. Porque como ele é carioca, é como se ele dissesse, dizem que nós, os cariocas, somos. A concordância não é normal. A concordância é semiótica, é latente, é espiritual, é mental, é silepse. Outra frase de Machado de Assis. Os dois íamos calados. Raciocine comigo. Se ele optasse por uma concordância gramatical, como é que ele escreveria? Os dois iam calados. No entanto, os dois íamos silepse, porque um deles é o sujeito da oração. Os dois, quer dizer, eu e ele. Então, íamos, nós, os dois, íamos. Camilo Castelo Branco. Amigos e criados, saímos todos pelo caminho. Concordância mental, anormal. Qual deveria ser a concordância normal? Amigos e criados saíram, ou saíam, o tempo que quiser. Saímos, ele concordou com nós, porque ele é um dos sujeitos da oração. Ou ele é um dos amigos, ou ele é um dos criados. Então, amigos e criados, saímos. Manuel Bernardes. Todos filhos de Adão padecemos nossas mutilações e fealdades. Todos filhos de Adão padecemos. Como ele devia escrever, gramaticalmente, rigorosamente. Todos filhos de Adão padecem. Mas como cada um de nós é filho de Adão, então todos os filhos de Adão padecemos, nós. Silepse. É uma concordância elegante. Eu estou insistindo nisso, porque se você, aluno, no vestibular, prestando exame de redação,
escrevendo na redação. E praticar uma silepse. Se você está indicando que você tem o domínio da língua, que você tem conhecimento. Você praticando uma silepse, uma redação, você mostra conhecimento, autoridade. Sua nota se eleva. É isso, por essa razão que eu estou insistindo. Pratique uma silepse. Olha uma oração. Vamos analisar essa oração de Fernando Mendes Pinto. Os 4 que escapamos, nos lançamos ao mar. Se ele praticasse uma concordância rigorosa, ele diria, fala comigo, os 4 que escaparam se lançaram ao mar. No entanto, ele fez a concordância não com o sujeito, mas com a ideia. Concordância mental, anormal, semiótica e latente. Uma oração bonita aqui de Gonçalves Dias, vamos analisar. És tu quem dás rumor à noite. És tu quem dás. Eu não ensinei assim. Quando eu ensinei agora mesmo, eu disse que quem significa aquele que. Então, a oração rigorosa, és tu quem dá rumor à noite. És tu aquele que dá rumor à noite. És tu a pessoa que dá rumor à noite. Mas Gonçalves Dias procurou flexionar o verbo. Como esse quem é o tu, ele concordou com o termo anterior. Praticou uma silepse. Li uma frase solta. Sou um francês que proclamo os direitos humanos. Eu não ensinei assim. Na aula que acabamos de ouvir, esse que é um pronome relativo, está no lugar da palavra sou um francês, no lugar de francês. Então, sou um francês que proclama os direitos humanos. Mas também estou ensinando que a língua tem uma figura chamada de silepse. E nessa oração, o autor dela procurou concordar não com o sujeito da oração, francês, que o que representa, que é um pronome relativo, representa francês. Sou um francês, o qual francês? Preferiu concordar não com o sujeito, mas com o termo anterior. Concordância mental. Vamos analisar essa frase. Sou um dos soldados que ainda sobrevive à Segunda Guerra Mundial. Partindo do pressuposto que o autor é consciente, sabe o que está escrevendo, ele está dizendo que ele é o único. Ele é o único. Porque ele colocou o verbo no singular. Ele praticou uma silepse, e uma silepse obrigatória, já que ele é o único que está vivo. Ele é o único soldado que participou da guerra que está vivo. É isso que o texto quer dizer. Se ele não é o único, a frase deveria ser: sou um dos soldados que ainda sobrevivem à Segunda Guerra Mundial. Porque quem sobrevive são os soldados. No caso, ele praticou uma silepse para indicar que é ele único que sobrevive à Segunda Guerra Mundial como soldado. Quais os professores desse colégio estudamos grego e latim? Então é uma silepse muito bem feita. Camões. Eu sou aquele oculto e cabo que nunca fui notório. Isso é de Ososíadas. Eu sou aquele oculto e cabo a quem vós chamais tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompone, Estrábio e Plínio, e quantos passaram, fui notório. Olha, Camões, eu sou aquele cabo, grande cabo, que nunca fui notório. Cabo que nunca fui notório? Deveria ser cabo que nunca foi notório. Camões preferiu uma silepse, concordou com o termo anterior, lá no início da frase, e não com a palavra
cabo oculto que esse que representa. Observe, uma das montanhas que daqui se avistam. Vamos analisar essa frase. Uma das montanhas que daqui se avistam. Corretíssima, corretíssima, termo adequado, não gosto de usar a palavra correto. Em sintonia com a gramática, com a norma aqui imposta, que esse que está no lugar de montanhas, por conseguinte, montanhas que aqui se avistam. Mas suponhamos que eu dissesse uma das montanhas, vírgula, que daqui se avista. Deixa as duas orações no vídeo. Uma das montanhas que daqui se avistam e uma das montanhas que daqui se avista. São orações diferentes, sentidos diferentes. A primeira, uma das montanhas que daqui se avistam, são várias montanhas que estão sendo vistas, observadas, várias montanhas. E eu estou dizendo de uma delas. É uma das montanhas e as montanhas daqui se avistam. Várias montanhas estão sendo vistas. Mas se só uma montanha está sendo vista, eu diria, uma das montanhas que daqui se avista, que é uma só. Eu colocaria uma vírgula para esclarecer melhor, mas é esse o sentido. Não quero ser redundante. Essas duas frases têm sentido diverso, se o verbo estiver no singular ou no plural, como eu estou explicando. Uma das montanhas que daqui se avistam, eu avisto várias montanhas. Uma das montanhas que aqui se avista, eu vejo uma montanha, que faz parte de um conjunto de montanhas que eu não estou vendo, que eu não estou avistando. Camões, quem te disse que sou eu o que te sigo? Camões abusa nas figuras de linguagem. Ele devia ter dito, quem te disse que sou eu o que te segue? Ou seja, sou eu aquele que te segue. Esse o, sou eu o que te segue. Silepse. Eu sou o que domei os leões. Padre Vieira, eu sou o que domei. Não seria eu sou o que domou? Seria. Ele praticou uma silepse. Finalmente, sou um homem que ainda não vendia consciência. A oração rigorosamente gramatical seria sou um homem que ainda não vendeu a consciência. Porque esse que está no lugar da palavra homem, e por conseguinte é o homem que não vendeu a consciência, e eu sou esse homem. No entanto, o autor procurou a concordância mental, semiótica, latente, psicológica, que nós chamamos de silepse. Pratique uma silepse na prova, ou no seu colégio, ou no vestibular. Prepara uma silepse mental. Vai escrever uma frase, dá uma figura de linguagem. Você demonstra um conhecimento, você demonstra habilidade, você demonstra traquejo com a língua, você demonstra que conhece. Estamos estudando a gramática da língua portuguesa. Eu já fiz o curso de literatura portuguesa e brasileira geral, está no vídeo, a aula de 1 a 82. E a aula de 83 a 160 está girando em torno da gramática da língua portuguesa. Nós amamos a língua portuguesa, a palavra. Veja o que Fidelino de Figueiredo diz sobre a palavra. É o embaixador do Brasil, de Portugal no Brasil, já falecido, advogado ilustre, escritor ilustre. Palavra tem de ser a carne da nossa carne. Palavra bebida com leite materno, empapada no sangue de nossas experiências dolorosas,
Palavra que nos diz que somos diferentes da turba muito que pulula sobre a terra e nos filia num clã, numa casta, numa classe, numa pátria. Palavra de essência unificadora. Com encerramento, um poema de Álvares de Azevedo. Para encerrar. Passei ontem à noite junto dela. Do camarote, a divisão se erguia apenas entre nós. E eu vivia no doce alento dessa virgem bela. Tanto amor, tanto fogo se revela naqueles olhos negros. Só havia música mais do céu, mais harmonia, aspirando nessa alma de donzela. Como era doce aquele seio arfando, nos lábios que sorriso feiticeiro. Daquelas horas lembro-me chorando. Mas o que é triste e dói ao mundo inteiro é sentir todo o seio palpitando, cheio de amores, e dormir solteiro. A minha pátria é a língua portuguesa.